Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical com os nossos estudos. Lembrando que estamos fazendo estudos em escatologia. O pastor está ministrando aulas, basicamente teologia sistemática, no tema escatologia. E eu fiquei com o livro de Apocalipse, algumas aulas panorâmicas, mas com que nós veremos os detalhes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui. Rogamos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar nesse estudo no livro de Apocalipse, com tantas coisas difíceis, Pai, mas que o Senhor deixou registrado para tomarmos conhecimento. Nos ajuda, Senhor, a compreender as grandezas que estão nesse livro. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse vai ser o segundo estudo no livro de Apocalipse. Lembrando que no domingo retrasado, no nosso último estudo, nós fizemos uma introdução ao livro como um todo, vendo alguns detalhes, algumas características literárias, autor, data e algumas particularidades do estilo apocalíptico. Hoje nós vamos estudar a primeira seção deste livro. Nós não vamos ver com detalhes no sentido de ser um estudo expositivo, mas vai ser meio que panorâmico, com reflexões e se atentando a alguns detalhes. O título dessa aula, que é a primeira seção do livro de Apocalipse, é Cristo e os Sete Candeeiros. Nós vamos ver, esse é o tema. Como foi falado na última aula, os destinatários do livro de Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, que não eram igrejas fictícias, mas igrejas que existiram de fato. Uma descrição de igrejas locais, mas uma descrição que pode se aplicar a toda a igreja em todos os tempos e locais. Uma descrição que nós podemos aplicar para nós também. Então nós vamos primeiramente para o nosso primeiro tópico, que é a saudação no livro de Apocalipse. Como nós vimos, no texto de Apocalipse, existe o gênero apocalíptico, cheio de figuras, imagens, mas também há porções dos gêneros profecia e epístola. Também nós vamos ver isso presente. Era comum haver uma saudação nas epístolas, como nós vemos nas epístolas de Paulo, de João, sempre tem graça e paz a vós outros, da parte de Deus, tem uma espécie de saudação. Porém, a saudação aqui de Apocalipse é mais longa, mais significativa, uma espécie de Apocalipse em miniatura. Nós vamos ver essa saudação. Na introdução foi dado um destaque ao número 7, o qual é responsável até mesmo pela divisão do livro de Apocalipse, que é dividido em 7 partes. Mas também há outros números importantes, e um deles é o número 3, que pode ser uma referência à Trindade. E nós veremos aqui o número 3 no livro. Abram em Apocalipse 1, no verso 4. João diz aí, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Nós já vemos o primeiro 3 aí, como se fosse aí uma referência à Trindade, à eternidade de Deus. E João continua nesse verso 4 também. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Quais são esses 7 espíritos? Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nisso. Deixam marcado aí, abram Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Diz a palavra de Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele
o Espírito do Senhor, um Espírito aí, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós vemos aí 7 espíritos, né? Uma completude para falar do ser de Deus, do Espírito Santo, uma profecia messiânica. E, sem dúvida, João está fazendo referência a essa passagem de Isaías, né? Podemos voltar agora lá em Apocalipse. Então, esses são os 7 espíritos que João está se referindo aí. E, a partir daí, nós vamos continuar vendo o número 3 na passagem. O verso 5 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Nós vemos aí se referindo a Cristo como a fiel testemunha, ou seja, o mártir fiel, aquele que sustentou o testemunho até a morte. O primogênito dos mortos, aquele que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, que venceu a morte. E o soberano dos reis da terra, Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seria viável a gente perceber nesse versículo 4 e 5 a trindade dessa forma? Aquele que é, que era e que há de vir é um, os 7 espíritos é outro, e no caso claramente da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, etc., outro. Também. Talvez Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Diz cada uma das referências. Aquele que era e que há de vir seria o Pai. Sim. Os 7 espíritos, uma referência ao Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, etc., seria o Filho. Poderia ser. Seria isso? Poderia ser viável. Porque o mesmo Espírito, ele dá diversos atributos, né? Então, 7 Sim, 7 espíritos dá isso em um só. Poderia ser mais uma sequência de 3 aí, entre os versículos 4 e 5, né? Da parte de um, da parte de outro e da parte de outro. Sim. O primeiro, aquele que é, que era e que há de vir. Sim. O segundo, os 7 espíritos. 7 espíritos. Jesus Cristo. Jesus Cristo, aí dá 3 atributos de Jesus aqui também. Então a gente vê bastante número aqui, né? E dos espíritos seria, no caso, 7, né? Atributos. Sim, do verso 4 e verso 5, sem dúvida. O Pai, primeiro a referência ao Pai, depois ao Espírito Santo e depois a Jesus Cristo. Aí no Pai nós temos aí 3 referências, do Espírito Santo 7, que é a passagem lá de Isaías, e de Jesus aí nós temos também 3 referências ou atributos a ele, né? Também. Os números aí são bem presentes nessa passagem, né? E continua, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E vai continuando, né? Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo quantos o transpassaram. E terceiro, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, aqui é a primeira letra do alfabeto grego e a última. Eu sou o primeiro e o último, diz o Senhor Deus, e mais uma vez aquele que é, que era e que há de vir. Então, nós vemos aí uma sequência de números, né? O número 3, o número 7, às vezes presente num versículo, às vezes numa passagem maior, como o pastor até falou aqui, né? A gente junta as informações, nós vemos os números presentes em toda a estrutura do Apocalipse. E João, então, vai continuando, verso 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Nós vemos aqui ele se identificando mais uma vez, que é João que está escrevendo, e ele está na ilha de Patmos. Essa ilha
é uma ilha sob jurisdição do Império Romano, e muitos exilados eram enviados para lá a fim de realizarem trabalhos braçais. E João está preso nessa ilha. Ela tinha mais ou menos 12 quilômetros por 6 de extensão, algo aproximadamente. E é dito que no reinado de Domiciano, essa ilha tinha muitos exilados. Então João é bem provável que não estivesse sozinho ali, como nós vemos às vezes em alguns filmes por aí, né? Ele tinha companhia e talvez essa ilha tinha um mínimo de estrutura, mínimo pelo menos, né, para receber esses exilados, né? E nós vamos ver na sequência João vendo a glória de Jesus. Esse é o nosso segundo ponto. Cristo e os 7 candeeiros. Nós vamos ver isso daí, né? Ele vai então ter uma visão de Cristo ali. Como é dito, ele está na ilha de Pátimos, preso por causa da palavra de Deus. Ele diz isso daí até no verso 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No verso 10, algo interessante, ele diz que achei-me em espírito no dia do Senhor. Provavelmente, sem dúvida, talvez, uma referência ao domingo, o dia da ressurreição de Jesus, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. E a partir daí, ele vai ter uma visão que vai ter várias figuras que não devem ser interpretadas como formas literais, mas simbólicas. Fatos pictóricos, né, como se fosse uma pintura ali sendo feita, né? No verso 10 diz que por trás dele ele ouviu, né, uma voz como de uma trombeta. E essa voz diz, né, no verso 11, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós vamos ver aqui que João procura a origem da voz e se depara com essa visão, né? E essa sequência, né, essa ordem para que ele escreva a essas 7 igrejas. E ele, quando se volta para essa voz, ele vê 7 candeeiros de ouro, que eram instrumentos de iluminação, muito presente no templo e até na época do tabernáculo, muito usado ali na época do primeiro século, né? Na verdade, esse aqui não. Esse aqui parece que são individuais. Tem até aqui o pano de fundo veterotestamentário, né? É a passagem de Zacarias 4, do 1 ao 3. Vamos abrir lá para dar uma olhadinha. Deixa marcado aí. Vamos para Zacarias 4, do 1 ao 3. Zacarias 4, do 1 ao 3. O pano de fundo dessa passagem é a reconstrução do templo e as perseguições que os líderes, né, Zorobabel e Josué, estavam enfrentando na época, né? Então Deus dá uma visão ali a Zacarias para dar ânimo, para que eles retomassem, continuassem a construção. Diz aí: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Esse daqui do livro de Zacarias provavelmente é esse daí que tem as 7, né? As 7 hastes ali, né? Provavelmente ali, né? A base dele com uma haste já, né? Uma lâmpada, e as outras 6 assim, né? Esse provavelmente é o candelabro que Zacarias viu. Já na passagem de João, lá em Apocalipse, podemos voltar para lá.
João ele vê 7 candeeiros ou candelabros, é a mesma coisa, né? Ele vê 7. Parece que possa ser que sejam 7 desse tipo aqui, né? Com as 7 lâmpadas, ou possa ser que sejam individuais. Tinha um candeeiro que era menorzinho, que era individual, né? E parece que a referência aqui que João está querendo aplicar, lembrando dessa passagem de Zacarias, é que cada igreja agora é um Israel de Deus. Aquele candelabro completo, com 7 lâmpadas, representava a iluminação, a luz do povo de Deus, que tinha que ser destaque, que não poderia ser apagado ali durante todo o tempo que o templo estivesse lá, né? E parece que agora João resgata isso e diz, cada igreja, nós vamos ver um pouquinho a seguir, é um candelabro. Cada igreja é um pequeno Israel. E a junção dessas igrejas é o Israel de Deus. Parece que João ele resgata essa passagem para isso, né? Cada igreja local é um pequeno Israel de Deus, inclusive nós, né? A nossa igreja. E a partir daí, João ele vai ter uma visão de Cristo glorificado. Eu não vou ler a passagem inteira, que não são muitas coisas, mas está aqui, os irmãos podem até ver. João ele vê várias coisas, né, de Cristo ali, né, várias características de Cristo glorificado. Primeiramente, ele fala das suas vestes, né, que é a visão como Cristo sacerdote, como rei ali. Ele fala da cabeça de Cristo, talvez uma referência à sua divindade, ao seu governo. Sobre os olhos, falando da sua onisciência, que tudo vê, tudo conhece. Os seus pés, que talvez seja a sua onipotência para julgar os inimigos. Temos a passagem da 1 de Coríntios, que fala que convém que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Talvez seja uma referência a isso. A sua voz, que é uma alusão à sua palavra, o seu ensino. A sua mão direita, que é a mão em ação, governando, mostrando o seu cuidado com a igreja. E fala que da sua boca sai uma espada, aí no verso 16, e talvez aqui não seja a palavra de salvação, mas a de julgamento, que é essa espada que lá no capítulo 19, que nós vamos ver lá no final dos nossos estudos, que Cristo vem com essa arma para julgar os inimigos. Então talvez seja uma referência ao seu julgamento. E tem uma referência também ao seu rosto, né? Não é mais aquele rosto do servo sofredor, é agora um rosto glorificado, mais puro, mais alvo do que o sol, mais iluminado do que o sol. Então nós vemos aqui que João vê toda essa cena, e quando ele vê, ele cai aos pés de Cristo como morto. Ele tem a mesma reação de Daniel, de Paulo no caminho de Damasco. Ele cai como morto ali, mas Cristo, mais uma vez, fala para ele não temer, porque ele tem as chaves, ele está no controle de toda a história. Ele tem a chave da morte e do inferno, ou seja, não quer dizer que ele foi pegar essa chave, tem algumas teorias, né, que ele foi lá, buscou a chave da mão de Satanás, enfim, eu não vou nem entrar nisso. Mas quer dizer que Cristo, ele governa tudo. O diabo, ele não é o senhor do inferno. Ele não manda lá, ele vai ser lançado lá. Nós vamos ver isso mais para frente. Cristo, ele tem a chave de tudo. Ele venceu a morte, ele controla agora toda a criação. E lá no verso 20, ele vai esclarecer, no capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele esclarece aí. E aí a gente vai parar para perguntar, mas quem são esses anjos das 7 igrejas? São anjos de fato? São pastores daquela igreja, daquelas igrejas? E aí, como é que fica? É uma passagem muito difícil essa daqui. O Apocalipse, para retratar anjos, muitas vezes usa estrelas.
nós vemos lá que, em Hebreus, que é dito que os anjos são espíritos ministradores também, né? Mas não dá para ter certeza do que João está falando aqui. Talvez o destaque maior seja não as estrelas, mas onde estão as estrelas, da mão direita de Cristo. Seja se for anjo, seja se for líderes, tudo está na mão de Cristo, ele está controlando isso daí na palma da sua mão. Então, talvez essa seja a referência aqui. Então, nós vimos, né, que João vê Cristo glorificado e tem essa visão, né, e então Cristo vai começar então a falar a mensagem às 7 igrejas. Esse é o nosso terceiro tópico. As 7 igrejas, nós vamos ver panoramicamente cada uma delas. Tem algumas coisas aqui nos slides que os irmãos podem ir lendo. A primeira é a igreja de Éfeso. É a igreja que recebe o maior elogio por sua firmeza doutrinária. Eles haviam testado os apóstolos que passaram por lá e os identificaram como falsos. E, sem dúvida, o critério aqui que foi usado para testar foi o ensino apostólico deles, o ensino que eles estavam dando. Então, eles testaram. Porém, embora essa igreja tivesse sido elogiada, há uma repreensão. Como os irmãos leram, eles haviam abandonado o primeiro amor, aquele amor lá do início. Isso não significa que eles não amavam mais a Jesus, mas não amavam como amavam no início, com aquele entusiasmo, com aquela alegria, eles estavam abandonando isso daí. Então, essa igreja nos mostra que é possível nós nos preocuparmos, muitas vezes, em defender o nosso ponto de vista, defender a sã doutrina, nos envolvermos em debates, mas sem o amor fundamental a Cristo, sem a motivação certa para isso, né? Então, Jesus repreende essa igreja, embora ela seja elogiada por sua firmeza doutrinária. Esse primeiro amor, ele não se refere às obras? Significa que eles abandonaram as obras que eles faziam no início? Eu entendo assim que é mais a doutrina mesmo, né? Porque está falando que eles testaram os profetas também, né? O versículo 4, né? Versículo 4, deixa eu ver. Abandonaram o primeiro amor. Eles estavam firmes na doutrina, mas abandonaram o primeiro amor. E aí no versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Talvez aqui a prática das primeiras obras. Como está falando aqui da pregação, né, da doutrina, talvez as práticas das primeiras obras pode ser uma referência à verdadeira motivação na proclamação do Evangelho. Talvez no início eles estavam felizes, que se converteram, que conheceram a Cristo e pregaram daquela maneira, né? E com a verdadeira motivação. Mas conforme vai caindo em debates, igual aquele calvinista da jaula, isso vai mudando, né? A motivação começa a virar o debate, mais vencer o debate do que proclamar a Cristo. Então, eu entendo aqui que ele está falando, volta às práticas das primeiras obras, daquele primeiro amor, daquela primeira motivação. Isso era uma coisa que o Israel falou no discurso dele, né, em relação a esse primeiro amor, né, que realmente eles esfriaram na fé. Sim. Daquele amor inicial deles. E cheio de teologia, né? Isso. Então, Cristo queria que eles tivessem as duas coisas, combatessem, sim, os falsos mestres, os falsos ensinos, mas com a motivação certa, daquele primeiro amor lá do início, né? Do convertido, né? Que ama a Cristo. Não apenas vencer o debate, né? Mas convencer a pessoa que ela precisa de Cristo, né? Não que ela simplesmente está errada no que ela pensa, né? Eu creio que seja isso. E, bom, a segunda carta, essa é a primeira, né? A segunda é a igreja de Esmirna, a segunda igreja, aliás, né? É uma carta bem curtinha, né? Eu resumi bem aí.
a igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica, nós não vemos isso, né? Porém, isso não significava que a sua recompensa já estava garantida. Também ela precisava perseverar até a morte. E isso, ao contrário de ser uma derrota, representaria de fato uma vitória, pois a livraria da segunda morte. Então, embora ela não recebesse nenhuma crítica, ela teria que manter aquela perseverança, para que, se alguns deles tivessem que passar pelo martírio, eles pudessem estar perseverantes, estarem com a fé inabalável para passar pelo martírio também. Então, é bem curtinha essa carta de Esmirna. A terceira igreja é a de Pérgamo. Aqui Jesus faz uma repreensão bem severa, né? Ele diz a João que Pérgamo está em um lugar onde está o trono de Satanás. Sem dúvida, uma alusão ao forte paganismo da cidade de Pérgamo. Existiam várias divindades pagãs adoradas em Pérgamo. Uma delas era uma divindade que era representada por uma cobra lá. Então, muitos cultos eram feitos a essas divindades. E há menção de um mártir específico, um irmão chamado Antipas. Jesus chama ele de minha testemunha e meu fiel, reforçando a ideia de que a recusa em adorar o imperador poderia significar o martírio, poderia levar os cristãos à morte. Porém, algo interessante, o exemplo de Antipas, ao invés de motivar os crentes de Pérgamo a seguirem o seu exemplo, fazerem a mesma coisa, serem perseverantes, causou neles um assombro. Eles começaram, então, a se desviar para caminhos alternativos, porque ficavam com medo de participar, né, desse martírio, né, de enfrentar esse martírio. Então, eles começaram a comer carnes sacrificadas a ídolos, participar de alguns cultos profanos da cidade de Pérgamo. Então, Jesus repreende a igreja, diz para ela se arrepender, do contrário, viria o juízo sobre eles. Então, mesmo com o exemplo desse mártir, a igreja ficou temerosa, né? E João quer combater isso aqui, né? E a quarta igreja, então, a igreja de Tiatira. Nós vemos aqui que Jesus descreve com detalhes a situação dessa igreja. Era uma cidade, a cidade de Tiatira, onde mulheres desempenhavam funções importantes, por causa das companhias de tinturas e confecção de roupas. Isso era algo muito forte, o comércio de Tiatira. E uma mulher estava exercendo uma autoridade nefasta sobre a igreja, provavelmente usando da sua referência ali como líder, até mesmo no comércio. Ela se autoproclamava profetisa e ensinava os crentes a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Para participar do comércio da cidade, era algo meio que de praxe ter que participar de algumas celebrações públicas, para que você fosse aceito naquele comércio. E nessas celebrações, no contexto romano, com algumas origens gregas ainda, né, era comum ter muitas orgias, terem bacanais, dissoluções, coisas muito pecaminosas nessas celebrações. E aquele que se recusava a participar dessas celebrações era excluído do comércio. Então, nós vemos aqui que essa mulher estava convencendo, se proclamando profetisa, convencendo o povo que não tinha problema, que podia viver os dois lados. O povo podia continuar na igreja, mas participar daquilo também. E João vai chamar essa mulher de Jezabel, aqui uma referência à mulher de Acabe, rei de Israel, que perseguiu o profeta Elias e conduziu o povo à idolatria. Basicamente o que ela está fazendo ali. Ele revela que esse é um comportamento ruim. Ele procura combater isso durante todo o livro, esse tipo de comportamento também. Essa é a igreja de Tiatira. A próxima é a igreja de Sardes.
A quinta igreja, a quinta carta. Percebemos que algumas igrejas foram mergulhando cada vez mais nas falsas doutrinas. E um exemplo disso foi a igreja de Sardes. Ela tinha o nome de que vivia, ela queria mostrar que era uma igreja viva, atuante, mas o veredito que Jesus dá para ela é que ela era uma igreja morta. Tem nome de que vives, mas estás morto. Esse é o veredito. As obras eram fraudulentas, a pureza foi toda abandonada, e a realidade dessa igreja é uma realidade de morte. E somente alguns não haviam se contaminado, alguns ali ainda estavam fiéis na palavra. Esses têm a promessa de, se permanecessem fiéis, seriam salvos. Mas como um conjunto maior, a realidade daquela igreja era fracasso, era morte. Isso devido a eles estarem mergulhando nas falsas doutrinas, cada vez mais, né? Essa é a igreja de Sardes. Já a de Filadélfia, que é a nossa sexta igreja, é a que recebe mais elogios da parte do Senhor. O Senhor disse para essa igreja que colocou diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. Ou seja, parece aqui que a igreja de Filadélfia teve uma porta aberta para pregar a palavra de maneira vitoriosa. Nós vemos aí que a igreja passou no teste da fidelidade à palavra de Deus, pois guardaste a minha palavra, Jesus diz a eles. Então, eles tiveram essa porta aberta de maneira vitoriosa. Eu já vi muitas pregações que usam essa carta de Filadélfia para falar da porta de trabalho, da porta de outras coisas, né? Mas, sem dúvida, aqui é uma referência à palavra de Deus, pois guardaste a minha palavra. Isso significa que a igreja foi submetida às sanções do império e a igreja foi vitoriosa nisso tudo. A igreja passou por perseguições, provavelmente perderam bens. Se eles foram fiéis à palavra e tiveram sucesso, eles passaram por tudo isso. Só não é mencionado nenhum mártir. Então, provavelmente, isso aqui é conjectura, né? Deus livrou eles de morrerem, do mártir. Deus provavelmente livrou eles como livrou Daniel, seus amigos. Isso possa ser que tenha acontecido, mas não é mencionado aqui. A gente só pensa devido ao contexto que a igreja estava inserida mesmo, e as perseguições. A sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Aqui eu coloquei um breve contexto histórico para a gente entender uma afirmação de Jesus lá no meio da carta à igreja. Laodiceia era abastecida por um arqueduto que vinha desde Hierápolis, que ficava a cerca de 6 milhas da cidade. Em Hierápolis, a água que jorrava da terra era mineral, bastante quente. Quando chegava em Laodiceia, a água já estava morna. E Jesus vai usar o exemplo dessa temperatura da água para descrever a situação da igreja. Ou seja, a igreja de Laodiceia ela estava adaptada à cultura da sua época, da sua cidade. Estava bem aculturada ali. Ela era uma igreja morna, vivendo um cristianismo intermediário, o qual se submetia às exigências do império. Por isso que Jesus diz que está a ponto de vomitar essa igreja da boca dele. Igual a água enjoativa que a cidade produzia, Jesus repudiava a prática pecaminosa dessa igreja. Quando ele diz que a igreja deveria ser fria ou quente, ele não está dizendo que ele preferia que ela fosse mais fervorosa ou um pouco mais contida. A questão aqui não é fervor ou frieza espiritual, mas é uma metáfora que Jesus está querendo dizer que a igreja estava adaptada. Talvez se ela fosse fria, ela ia se posicionar referente aos seus dias. Ou se ela fosse quente, ela ia se posicionar também, obediente ou desobediente, mas ela ficava
em cima do muro. E isso causava náuseas em Jesus. Uma igreja que está adaptada a conceitos mundanos. É isso aí, meus irmãos. Algumas reflexões para nós. Nós vimos aí que Jesus conhece a igreja de forma profunda. Certamente, quando os irmãos leram, os irmãos viram várias vezes: conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Jesus conhece a sua igreja de forma profunda. Ele conhece aquela igreja que é trabalhadora e fiel, como era o caso de Éfeso. Ele conhece aquelas igrejas que trabalham, mas que não vigiam, que era o caso da igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, que tinha o nome de que vivia, mas estava morta. Jesus conhece cada uma das igrejas. Ele sabe aquelas igrejas que são criticadas aos olhos dos homens, mas que são valiosas para ele, como é o caso da igreja de Filadélfia, que era pequena aos olhos dos homens, mas poderosa aos olhos de Cristo. Então ele conhece a sua igreja de forma profunda. E a segunda reflexão é que Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar o seu juízo. Nós vimos aí, né? Vamos usar alguns exemplos das igrejas. A igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, verso 5, Jesus dá uma sentença: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele dá ali uma oportunidade para a igreja se arrepender. Ele não simplesmente fala que vai trazer o juízo, mas ele quer que a igreja se arrependa e dá essa oportunidade. Lá no verso 16 do mesmo capítulo 2, ele diz à igreja de Pérgamo: portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Como nós já falamos da espada, né? Uma alusão ao juízo de Deus, de Jesus, né? No caso, ele está falando, né? Se vocês não se arrependerem, eu trarei o juízo, mas eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês se arrependam. Ele alerta a igreja. Ele alerta aquelas que não têm as obras íntegras para que se adequem e se arrependam. E terceira reflexão: Jesus anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Sem dúvida, tem muitas promessas aqui. Vamos ver rapidamente. Capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui uma promessa da vida eterna. Quem pode ler o verso 11? Isso, mais uma promessa da vida eterna, da salvação. Verso 17, alguém pode ler? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós vemos aqui uma referência às delícias da salvação e uma identidade celestial que Deus está prometendo aqui. Verso 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui, sendo prometida uma autoridade celestial àqueles que vencerem. Capítulo 3, verso 5. Alguém? Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Nós vemos aqui a promessa que Deus vai ser aquele que vai
aliás, Jesus, né, aquele que vai confessar o nome do vencedor diante do Pai, porque ele morreu por aquele servo, aquela serva que foi salvo. Verso 12, alguém? Ao vencedor, arrolei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Nós vemos aqui a igreja Filadélfia, né, que tinha pouca força, Jesus prometendo que ela se tornaria coluna do santuário de Deus. Coluna é o que sustenta, o que traz sustentação. Então nós vemos aqui como Deus é gracioso, né, em fazer promessas a nós que somos indignos, como foi falado na nossa reflexão aos Romanos aqui, né? E nós vemos aqui, um parênteses rapidinho, já está falando da nova Jerusalém que desce do céu. Isso daí só está no final do livro. A gente já vê aqui no início uma referência, né? Apocalipse tem muito isso daí, as imagens vão se cruzando. E, enfim, o verso 21, capítulo 3, verso 21, alguém pode ler? Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós vemos aqui na igreja Laodiceia que recebeu bastante críticas da parte de Jesus, que era uma igreja miserável, pobre, cega, né? Aqui há uma promessa que o vencedor vai se assentar com Cristo. Então, até naquelas igrejas onde há muitas pessoas pecadoras, como cada um de nós, né? Até quando nós achamos que não tem solução, Cristo tem a solução. Ele sabe que depende dele, não de nós. Então, por isso que nós devemos, como foi dito na reflexão anterior, nos arrepender e ir para a prática das boas obras, né? Irmãos, concluindo a nossa aula, algumas conclusões. Todas as 7 igrejas conjuntamente nos dão um quadro amplo da igreja do Senhor em todos os tempos e lugares. Todas essas 7 igrejas nos dão um quadro da nossa igreja, da igreja presbiteriana Oceã, da igreja presbiteriana como um todo, ou as igrejas batistas, congregacionais, espalhadas no mundo inteiro. Nós não devemos tentar identificar a nossa igreja com alguma igreja específica do Apocalipse, mas em sim com todas as 7 igrejas. Sem dúvida, cada uma das igrejas terá características de alguns de nós, que nós devemos ter e mudar essas características e nos arrepender. Sem dúvida, temos todas essas mesclas, né? Nós devemos olhar para as nossas igrejas a fim de identificarmos os aspectos que agradam ao Senhor. O Senhor falou que se agrada de firmeza doutrinária, do amor, do testemunho fiel, e ele se agradava até daqueles que estavam indo para o martírio, que estavam provando que criam no Evangelho através do sangue. Isso no Brasil não acontece, mas no exterior acontece. Então nós vemos que todas essas igrejas retratam a realidade das nossas igrejas. Por outro lado, se identificarmos os aspectos criticados, só resta um caminho: o arrependimento seguido de mudança. Uma igreja impura, uma igreja idólatra, que está se aculturando, se conformando com o mundo, essa igreja deve se arrepender e mudar. Arrependimento não é só quando eu choro, quando eu fico triste porque estou fazendo algo errado ou porque fiz algo errado, mas é quando de fato eu mudo a minha prática. Isso é o arrependimento. E para todas as igrejas há um refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos ouvir o que a palavra tem a nos dizer, o que nós temos que fazer e o que temos que deixar de fazer, o que nós temos que fazer para agradar mais a Cristo, e o que nós devemos deixar de fazer que está causando
muitas vezes náuseas, como a igreja de Laodiceia, em Cristo. Nós devemos nos examinar. Para encerrar nossa aula, vamos abrir Apocalipse 1, verso 3. Ligando com isso que a gente acabou de falar. Diz aí: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vemos aqui bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, aqueles que leem, que ouvem, mas também que guardam, que colocam em prática na vida e no dia a dia. Esses são bem-aventurados e mais que felizes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Vamos orar para agradecer, depois a gente abre para comentários. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse estudo, obrigado pelo Senhor ter comprado cada um de nós com teu sangue precioso, Pai. Senhor, nos ajuda a ter um amor fiel a Ti, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra, a Te agradar, Senhor. Aquelas obras que não Te agradam, nos ajuda a deixarmos, Pai, e que nós possamos reter tudo que Te agrada e poder crescer em boas obras, em amor a Ti, e sermos fiéis testemunhas aqui nessa terra, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.